A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, boa noite, que alegria, mais um culto de oração, estamos aqui, hoje, desde domingo vocês viram que a gente está um pouco diferente, né, em pé, dessa vez, mas para a gente realmente sentir mais à vontade junto com vocês, para que a gente possa realmente, com todo o nosso ser, entronizar e louvar o Senhor. E nessa hora eu quero te convidar a gente começar orando esse culto de oração. Então vamos orar, feche seus olhos aí no seu lugar, convide toda a família, vamos entregar realmente nossos corações diante de Deus. Paizinho, como somos gratos, Pai, pelo teu amor, como somos gratos, Senhor, porque pelo seu sacrifício, pelo teu amor, pelo teu sangue derramado naquela cruz por nós, e a sua ressurreição, assim como lembramos, Senhor, nesse fim de semana. Hoje a gente pode estar diante da tua presença para te adorar, para te buscar, para entregar o nosso coração. Se não fosse por ti, Pai, o que seria de nós, Senhor, nesse dia? Se não fosse o teu amor, o que seria, Pai, de nossas vidas? Mas, Senhor, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a ti. Nós temos livre acesso para te adorar, temos livre acesso para te louvar, livre acesso para derramar, Senhor, nossas lágrimas diante do nosso Pai, que nos ama em todo o tempo. E queremos, Pai, entregar esse culto a Ti, queremos ofertar nossas vidas a Ti, queremos, Senhor, ofertar a nossa família a Ti, ofertar a nossa casa a Ti, o nosso trabalho a Ti, queremos nos render totalmente, 100% a Ti, Pai. Receba nossas vidas, receba nosso coração, e que nessa noite somente o Seu nome seja glorificado, exaltado, entronizado, Pai, em nossa casa, em nossa família. Não há outro, que não haja outros, Senhor, outros deuses, outras lives, Senhor, outros cantores, outros pregadores, outras pessoas, outros homens. Não, que essa noite estejamos focados somente em Ti, porque só Tu és aquele que nos dá vida e nos dá força para resistir um momento de dificuldade. E é por isso, Pai, que nessa hora nós queremos declarar que o Senhor não rejeita oração, o Senhor não nos rejeita por conta do Seu amor, e é por isso que queremos declarar com muito louvor, porque somente assim, não há o que fazer, não há como agradecer, somente Te louvar. Aleluia, aleluia. Declara esse louvor, meu irmão, declara esse louvor com fé. Nós vimos que alguns irmãos pediram para a gente estar cantando alguns louvores mais pentecostais, né? Mas que você realmente, eu sei que você conhece essa música, então cante com fé, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando todas as correntes, porque Ele é aquele que nos livra de todo mal, e só a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende a mão, meu irmão, e quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Declare que Deus vai na frente, abrindo o caminho.
precisa entender o que Deus está falando. E quando ele fica em silêncio, meu irmão, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Pois quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E ele vai. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Só a ti todo louvor, Jesus, porque tu és fiel, só tu és fiel, Senhor, e a ti rendemos tudo com muito louvor. Aleluia, meu irmão. Ele é fiel. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Mesmo sem merecermos tamanho amor, mesmo sem merecermos tamanha graça e misericórdia, ele ainda assim permanece fiel a você, a mim. E o que cabe a nós, o que cabe a mim, o que cabe a você? Correspondermos, meu irmão, correspondermos a essa fidelidade. Não é porque não estamos vindo aos templos, não é porque não temos todo dia o pastor ali conosco, nós devemos deixar Deus de lado, devemos dar prioridade às outras coisas. Não. Esse tempo, e eu tenho falado com alguns juvenis sobre isso, no individual, mandando algumas mensagens, e eu tenho falado que esse é o tempo de realmente avaliarmos o quão tamanho tem sido o nosso relacionamento com Ele, o quão profundo está o nosso relacionamento com Ele e a nossa fidelidade com Ele. Será que estamos na religiosidade só de todo domingo, toda terça estar ali? Ou realmente temos uma vida diária com Deus? Ele permanece fiel e nós precisamos permanecermos fiéis a Ele. Então quero te convidar a declarar esse louvor que fala sobre a fidelidade dEle, porque pode vir a luta, pode vir o problema que for, mas Ele permanece fiel. E que isso te faça refletir sobre quão tem sido a sua fidelidade. E que se você não tem conseguido corresponder de alguma forma, que a partir de hoje possa haver mudança na sua, na minha, na nossa vida como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Então declare isso, que eu não vim a esse mundo para adorar outra pessoa, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei, eu vim a esse mundo para adorar somente a Ele, para render a minha vida somente a Ele. Aleluia.
Pai, pela tua graça e misericórdia. Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, e o louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode calar a nossa voz, meu irmão. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é lhe obedecer. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Eu quero te convidar a declarar mais uma vez que nada pode intercalar o louvor que há no seu coração. Mas declare com fé, com toda a força do seu ser. Declare: nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. eu quero te convidar a declarar com fé esse salmo agora. Aleluia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita à esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel.
que isso possa ser verdade, Pai, a cada dia em nossos corações, Pai. Que quando o inimigo, Senhor, apresentar os banquetes, Senhor, quando o diabo, Senhor, oferecer tantas outras coisas, Pai, assim como Ele fez contigo, Jesus, ali no deserto, que possamos, Senhor, manter a nossa fidelidade a Ti, Pai, e rejeitar, Senhor, todos os prazeres, rejeitar, Senhor, todas as oferendas, rejeitar tudo aquilo, Senhor, que possa tirar, Senhor, a nossa vida do Teu altar, tudo aquilo que possa tirar, Senhor, a nossa fidelidade a Ti, Senhor, do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, se como igreja temos falhado nisso, Pai. Perdoa-nos se como igreja temos aceitado tantas coisas, Senhor, desse mundo. Mas esse tempo, essa hora que o Senhor tem levantado algo novo sobre nós, o Senhor tem levantado algo novo sobre a Tua igreja, e que realmente a essência venha a ser restaurada em nossos corações, Pai. Que a essência, o primeiro amor, aquela paixão que tínhamos contigo no secreto, que nesse tempo, Senhor, possamos, Senhor, voltar e possa ser reacendida a chama, a mesma chama que queimou o coração, Senhor, de John Wesley, Senhor, que um dia a gente já sentiu e se apagou, que possa ser reacendido, Pai, nessa noite. Faça queimar, e que possamos permanecer fiéis, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como vai? Benção nós cultuarmos ao Senhor neste dia, onde é o dia do culto de oração, culto de nós colocarmos as nossas causas nas mãos do Senhor. Eu quero neste momento falar sobre a oferta. Enquanto eu estou falando, está aparecendo aí no vídeo a conta da igreja, o número da conta, e você pode do seu celular tirar um print da tela, ou se você estiver vendo da televisão, tira uma foto para você deixar guardado aí com você na sua galeria a imagem com o número da conta da igreja, que aí você tem um acesso mais rápido, mais fácil, fica guardadinho aí com você, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2. Êxodo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Meu irmão, minha irmã, aqui o Senhor está falando para Moisés, para ele convocar, chamar, falar ao povo de Israel que tragam oferta a ele. Então, quando a gente está aqui à frente, falando desse momento da oferta, nós estamos cumprindo algo que é bíblico. Porque o momento do ofertório é um momento de conscientização, de nós trazermos à consciência a importância da oferta, a importância de devolver o dízimo. E Deus fala isso para Moisés, que ele tinha que falar para o povo ofertar, falar para o povo levar à casa dele a oferta. Ele diz: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, que todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então aqui vai falar que o ser humano, o coração do ser humano tem que se mover para isso, se mover para ofertar ao Senhor, se mover para devolver o dízimo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o nosso coração seja um coração movido para isso, que o nosso coração seja um coração abençoador. Quando você oferta a casa do Senhor, quando você devolve o dízimo para a tua igreja, na tua igreja, você está abençoando, o seu coração está se movendo para abençoar. Que possamos ter corações abençoadores, que possamos ter um coração voltado para isso, para abençoar, irmãos e irmãs. Você é abençoado, você é abençoador, você é abençoadora, que o teu coração possa estar nisso, que não viemos a ofertar por ofertar, que não viemos devolver o dízimo de qualquer jeito, uma obrigação minha, não, que o nosso coração possa estar nisso. Quando você pegar e fizer o depósito do seu dízimo, ou a transferência, ou você que vai trazer aqui na igreja algum dia para colocar no gasofilaço, normalmente nós estamos aqui às quartas e domingos pela manhã, recebendo aí as ofertas, tanto de mantimento quanto dízimo, a oferta. Quando você for fazer isso, em algum momento, que você possa estar com o teu coração voltado para isso.
Não fazer como uma obrigação, mas fazer com uma alegria, uma satisfação. Você que é dizimista fiel, você sabe o que eu estou falando. É tão bom quando a gente pega lá aquele valor e coloca no envelope, coloca no gasofilar. Isso é bom, né? Esse momento, a maioria de nós está depositando ou fazendo transferência bancária. Você não fica feliz? Você que tem um coração movido para isso, você não fica feliz em estar ofertando, estar devolvendo o dízimo? É muito bom, porque a gente está pegando, por exemplo, o dízimo, a gente está pegando lá, falando, Senhor, obrigado. Aqui está 10% daquilo que o Senhor tem dado para a minha vida, para o meu sustento. Obrigado. Estamos passando por dias tão difíceis e o Senhor tem nos sustentado. Que o nosso coração possa estar nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai estar entoando esse cântico. Enquanto isso, você que pode, vai estar fazendo a transferência bancária aí do seu valor de dízimo ou de oferta. Se você não pode hoje fazer essa transferência, você pode guardar no envelope e em um determinado momento você trazer aqui à igreja ou depois depositar no banco, ok? Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar a Ti essas ofertas e dízimos, estaremos entregando ao Teu altar. Que em nome de Jesus possamos estar plantando, semeando para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o Ministério de Louvor. Tu és mais forte que a morte, Jesus. Obrigado, Pai. Não há outro igual a Ti. Aleluia. Igual a Ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Ele abriu o mar, abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O Teu amor me fez novo, ó Rei da glória. Onde está o que possa de Ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Sim, Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Ele abriu o mar, abriu o mar, parou o sol e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele.
viver se for para Ele, por Ele. Aleluias, aleluias. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Muito grata a Deus por estar aqui essa noite, trazendo essa mensagem para a sua vida, para a sua família. Muito grata ao Senhor pela oportunidade de falar com você aí na sua casa. Apesar de uma forma remota, de uma forma distante, via internet, eu louvo a Deus porque nós servimos a um Deus único. Servimos a um Deus que nos dá um mesmo Espírito. E o Espírito Santo que me aviva aqui, que me aquece e me faz ter certeza que tudo vai dar certo, é o mesmo Espírito Santo de Deus que está aí na sua casa. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar nessa hora, seja avivado, seja transformado, seja cheio do Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Culto de adoração, culto de oração, culto de causas impossíveis. Ei, se você acha que apesar da distância, isso vai limitar a Deus, se você acha que a distância, o fato de você não estar sentado no banco da igreja, de um templo, isso vai limitar o agir de Deus, saiba que nosso Deus é o Deus do haja, é o Deus da palavra. Deus, quando criou todas as coisas, Ele foi olhando para as coisas e foi falando: haja luz, haja vida, haja fontes de águas, e tudo foi existindo. Querido, você não precisa do toque de Deus, você não precisa de alguém te segurando, você não precisa talvez estar sentado no banco da igreja, você só precisa do haja de Deus. Nós só precisamos da palavra de Deus, porque quando Deus Ele libera uma palavra, Ele traz à existência aquilo que não existe. Então eu declaro nessa hora, na sua vida, o haja do Senhor Jesus. Que o haja do nosso Deus possa encontrar a sua casa essa noite. E crendo que tudo isso vai passar, que estaremos sim juntos como brasas, juntos, reunidos, uma vez queimando, ardendo. Mas apesar da distância, queridos, nós temos só um Espírito que nos aviva, que nos fortalece e que nos dá a certeza que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Quero estar convidando você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 7, abre aí a sua Bíblia, a sua Smart Bíblia. Lucas capítulo 7, nós vamos estar lendo o versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do nosso Deus: a ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Aproximando-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Vou repetir o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores, não chores. Aleluia. Meu querido, minha querida, o tema que eu trago para essa mensagem, o título que eu dou a essa mensagem é: um caminho, dois cenários e um milagre. Um caminho, dois cenários e um milagre. Sabe, ao nós lermos esse texto, vemos logo no título que fala a ressurreição do filho de uma viúva. Eu nem preciso conhecer a história. Talvez você não conheça essa história, talvez você nunca escutou uma pregação sobre essa história, ou talvez ela é muito conhecida por você. Mas apesar disso, só pelo subtítulo dela, a ressurreição do filho de uma viúva, eu já consigo imaginar e entender todo o cenário do que foi feito na vida dessa mulher. Deus, Ele escolheu contar a história dela, não a partir da derrota dela. Deus escolheu contar a história dessa mulher através do milagre feito na vida dela. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Deus, Ele opta por contar a sua história não a partir das suas derrotas.
Deus, Ele opta por contar as suas histórias, não pelo seu fracasso. Deus, Ele vai contar a sua história e você vai testemunhar a sua história, não a partir de um casamento fracassado, não a partir de um ministério abandonado, não a partir de uma vida econômica frustrada, desemprego. Mas Deus, essa noite, Ele começa a escrever a sua história e narrar a sua história a partir da sua vitória, meu irmão, minha irmã. As pessoas que antes contavam a sua história, outrora falavam da sua história como a história de uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Deus, Ele quer mudar essa realidade. Deus, Ele começa a contar uma nova história. Deus, Ele começa a narrar através da sua vitória. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida, alguma adversidade, algum problema na sua vida, e dentro da sua visão, você não consegue entender o que Deus Ele tem para fazer, mas Deus Ele já nomeou a sua história. Quando você nasceu, quando você foi gerado, Deus já te nomeou como um filho, uma filha mais do que vencedor. Talvez nós não conseguimos ter a dimensão do olhar e como Deus nos olha, mas Deus, Ele olha hoje você através do seu milagre. Então, queridos, eu não sei qual a circunstância da sua vida você tem vivido, mas Deus hoje, Ele opta por contar a sua vida através da restituição. Como Ele restituiu o filho daquela mulher, daquela viúva, Ele diz: olha, hoje eu vou declarar na sua vida que a sua história vai ser proclamada a partir da restituição do que eu tenho para fazer na sua vida, da restituição que eu tenho para fazer na vida do seu filho, na vida do seu marido. Talvez o seu casamento, o seu marido seja rotulado como o bêbado. Talvez o seu filho seja rotulado como o rebelde. Mas Deus vai falar: eis uma família restituída. É assim que Deus Ele quer a partir de hoje escrever na sua história. Eu não sei se você tem hábitos de ver filme. Nessa época nós temos muito. Nós vemos a sinopse de um filme para saber se a gente vai assistir ou não. E naquela sinopse vem falando o que vai acontecer no filme. E aí você decide se você vai assistir ou não. E aí tem sinopse que às vezes você já até calcula qual vai ser o fim. Deus, Ele já escreveu a sinopse da sua história. Basta você agora estar disposto para viver o que Deus escreveu, escolheu, optou para fazer na sua vida. E aí, esmiuçando um pouquinho essa história, entrando um pouquinho no contexto da vida dessa mulher, dessa viúva, veja bem aqui uma questão. A palavra de Deus vai falar que ela estava saindo, ela estava a caminho do enterro. O cortejo de morte, o cortejo do funeral do filho dela já tinha começado. Ela estava indo a caminho de enterrá-lo. A morte já tinha sido instaurada na vida daquela mulher. Só que aquela mulher, o colapso da vida daquela viúva não começa com a morte do filho dela apenas. Ela não está vivendo só uma perda de um ente querido. Ela não está vivendo só apenas a morte do filho dela. Mas ela está vivendo um colapso em várias áreas da vida dela. Primeiro, ela passa por uma perda emocional, a perda do filho amado. E aquilo ali causa dor. Só que a perda do filho vai ser um estopim, vai ser o começo de várias frustrações e de várias mortes na vida dela. Ela perde o filho e ela sabe que ao perder o filho, que dói muito, mas ela sabe que além de perder o filho, ela também perde uma posição social. Ela já era viúva, agora ela é uma viúva desamparada porque ela não tem nem filho, então ela perde também uma morte social. Então, além de sofrer a morte emocional, ela sofre uma morte social. Quem é essa mulher para a sociedade agora? É alguém que não tem ninguém para estar do lado dela. Ela está sozinha no meio de muitos. E a terceira morte que aquela mulher ela sofre é uma morte econômica. O primeiro provedor, que é o marido, morre. E aí ela ainda tem o filho.
Mas aí o segundo provedor daquela casa, o que proveu o alimento, o pão, o sustento, o azeite, também morre. Talvez na sua vida você tenha passado por uma morte econômica, um desemprego. Talvez nesse tempo de crise você tenha passado por algumas dificuldades, mas Deus não vai te desamparar, meu irmão. E aquela mulher, ela tem chorado tantas dores. E aí eu tenho para perguntar para você, quantas dores você tem chorado? O quanto você tem pranteado? Qual tem sido a morte da sua vida? Talvez uma morte emocional, uma depressão que você busca ajuda, toma remédio e nada passa. Talvez a morte financeira, talvez uma morte espiritual e ministerial. Temos vivido tempos de esfriamento, queridos, que muitas pessoas às vezes entram e saem da igreja e não sabem o que é sentir a presença do Espírito Santo. Porque talvez por um desentendimento, por causa de uma briga, por conta de uma liderança foi ferida e agora está com uma morte espiritual. Mas o nosso Deus essa noite quer dizer para mim, para você, que naquele caminho daquele funeral, que no meio daquele cortejo, que no meio daquele sepultamento, no meio de tanta dor, enquanto eles carregavam a morte, enquanto eles carregavam um caixão, naquela mesma estrada, naquele mesmo caminho, Jesus estava chegando. Meu querido, minha querida, no caminho onde você está, Jesus também está. No caminho onde você trilha a sua dor, o seu sofrimento, no caminho onde as suas lágrimas rolam, no caminho onde você está chorando, Jesus está chegando ao teu encontro. Jesus está a caminho, Jesus está no caminho e Ele tem um encontro marcado com você. Um caminho, 2 cenários. Jesus estava saindo de Cafarnaum e estava indo para Naim. E a mulher estava saindo de dentro de Naim, a caminho do cemitério, a caminho de enterrar o seu filho, os seus sonhos. Deus está no caminho. Jesus está chegando. Eu não sei qual é a área que Jesus precisa chegar, mas Ele fala: eu estou chegando. Eu entro hoje na sua casa, porque eu sou o Deus da sua casa. Eu sou o dono da sua casa. Deus, Ele quer entrar na sua casa, quer fazer morada, querido. Ele está a caminho, Ele vai chegar. A palavra de Deus vai dizer que Lázaro morreu. E Marta chega e fala assim: Deus, Jesus, se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Jesus vira para Marta e fala: se credes, verás a glória de Deus. Amado, minha amada, Deus, Ele não chega atrasado. Ele está a caminho. Não tente se precipitar correndo ao encontro dEle, porque Ele fala: apenas creia. Apenas creia, porque quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida. E aí aquele cortejo de morte está caminhando, mas o cortejo de vida está chegando. Está chegando, Jesus está chegando na sua casa. Ele vai entrar, vai fazer morada e tudo vai mudar. Deus, Ele vai fazer tudo novo, meu querido. Sabe por quê? Porque a morte não pode deter aquele homem, aquela mulher que está diante dos pés de Deus, clamando, orando e jejuando. A morte não pode paralisar o nosso Deus. A morte não pode paralisar o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus que fecha a cova. O nosso Deus é o Deus que fecha a boca do leão. O nosso Deus é o Deus que peleja por mim e por você. O nosso Deus é o Deus que traz à vida aquilo que estava morto. Não porque Ele só apenas traz a vida, mas porque Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é maior do que a morte, querido. O meu Deus, o seu Deus, Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que essa enfermidade que você está passando. Ele é maior do que esse desafio econômico que você está vivendo. Ele é maior. Ele é maior do que tudo, porque Ele é Deus. Então, meu amado, talvez você até começou
a prantear, a chorar como aquela mulher estava pranteando. Talvez o seu sonho já estava sendo enterrado, estava até por 4 dias como Lázaro, enterrado. E as pessoas falam assim: ei, já cheira mal. Deus fala assim: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e eu vou trazer a vida. Deus quer trazer a vida aquilo que um dia estava morto. Aleluia. Segundo ponto, a palavra de Deus vai dizer, lá no versículo 12, que existia nesse caminho 2 multidões. A multidão que carregava morte, tristeza, dor, pranto. E a multidão que estava do lado de Jesus, que trazia vida e esperança. E essas 2 multidões se encontram. Sabe o que eu quero te dizer? Que esse tempo que nós temos vivido é um tempo que está sendo difícil para todo mundo. A palavra de Deus fala que a chuva vem para os justos e vem para os injustos, e para o injusto. Vem para todos, queridos. Todos nós estamos no mesmo barco. Agora a diferença é de que lado você está. Você está do lado daquele que está amargurado, sem esperança, sem perspectiva? Ou você está do lado de Jesus? O lado que você sabe que pode vir a adversidade, pode vir vento contrário, mas você sabe que Jesus está no barco. Muitas das vezes nós ficamos atemorizados, como os discípulos correndo para um lado, para o outro. Ei, Jesus está no barco. E Ele está dormindo, Ele está tranquilo, porque Ele sabe que Ele vai agir, Ele sabe o que Ele tem para fazer. Nós vivemos a um Deus que acalma vento, acalma a tempestade, queridos. E nós, como a multidão que está do lado, discípulos que está do lado de Jesus, que tem a mensagem de salvação, que tem as boas novas de salvação, que temos a luz de Cristo, temos por obrigação encontrar com essas pessoas que se encontram em trevas, trevas emocionais, mortes emocionais, falências espiritual. Nós temos por obrigação encontrar com essas pessoas, com essas multidões de desesperados e trazer uma palavra de vida. Você tem por obrigação trazer palavra de vida no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você é um agente de mensagem do Senhor para trazer vida. Deus, Ele quer te usar. Mas muitas das vezes nós encontramos com pessoas desesperadas, pessoas que ficam propagando mensagens negativas. E muitas das vezes nós, ao invés de contagiar elas, nós somos contaminados por tantas palavras negativas. Deus, Ele te chama essa noite para que você seja um agente de transformação, para que a sua luz resplandeça em meio a tanto choro, a tanta morte. Agora acompanhe comigo lá no versículo 13. Jesus, Ele encontra com aquela mulher e ao vê-la, diz o versículo 13, o Senhor se compadece dela, ela não fala nada. O choro dela compadece. O pranto dela, a tristeza dela, a morte que ela carrega, toca o coração de Deus. O que você tem passado, as suas aflições, o seu choro de madrugada, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, isso toca o coração de Deus. Nós servimos a um Deus que tem sentimentos, nós servimos a um Deus que não é feito de barro, mas nós servimos a um Deus que sente a nossa dor e se compadece de você. E aí Jesus olha para aquela mulher e apesar dela não falar nada, apesar dela não pedir nada, Jesus, Ele se compadece dela e fala assim: ei, não chores. E aí você fala assim: poxa, Thaís, como é que Jesus pode pedir para aquela mulher não chorar? Como Deus, Ele pode pedir para aquela moça não chorar? Olha o que ela estava vivendo. Que insensibilidade é essa? Mas sabe por que Jesus vira para ela e fala: não chores? Porque Ele já estava decidido a agir na vida dela. Ele já sabia o que Ele ia fazer na vida dela. Jesus já tinha decidido mudar a história dela, restaurar o filho dela, restituir. Deus já decidiu hoje agir na sua vida. Deus, Ele já decidiu agir na sua família. Deus, Ele já decidiu agir na nossa nação.
Por isso, meu querido, não chores, não chores. Pede a Deus para te dar um novo cântico. Peça a Deus para te dar um novo ânimo. Não chore, porque Deus já decidiu agir na sua casa. Deus já decidiu agir nas nossas causas. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não é. Todas essas circunstâncias que nós temos vivido na nossa nação, no nosso país, Deus já decidiu agir. E as pessoas não vão contar a nossa história sobre a ótica de um coronavírus que veio para ceifar vidas, de uma doença, uma enfermidade que veio para abalar a economia. Mas a nossa história, a história da nossa nação, será marcada por um tempo de avivamento, aonde homens e mulheres passaram por dificuldade e, apesar da crise e na crise, decidiram se levantar como homens e mulheres de intercessão para mudar toda essa geração. Temos que entender que há tempo de chorar, mas quando a palavra de vitória é decretada e liberada no mundo espiritual, é tempo de dobrar o joelho e orar e esperar o milagre acontecer. O que eu quero te dizer é: Deus já decidiu agir, já liberou uma palavra profética no mundo espiritual, na atmosfera espiritual. A promessa de Deus já foi liberada para a sua vida, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Basta nós, como homens e mulheres, enxugar todo o nosso pranto e esperar confiando que Deus está chegando. No versículo 15, Jesus restaura a vida daquele menino, e lá no finalzinho do versículo 15, Jesus ele restitui àquela mãe o que ela havia perdido. Eu libero uma palavra profética para você essa noite. Aquilo que foi perdido, aquilo que na sua vida foi levado, Deus vai restituir. Deus ele vai trazer de volta sonhos. Você que tinha dons proféticos, você orava, acordava de madrugada para interceder, e agora não intercede mais. Você que tinha um chamado, Deus vai restituir isso para você. Deus vai restituir uma alegria. Talvez você talvez você triste, vive triste. Deus ele quer restituir a sua alegria. Deus ele quer restituir a sua família, uma nova família, uma família que é alicerçada na palavra de Deus. Então eu libero isso em nome de Jesus, essa palavra profética, restituição para a sua vida, para a sua casa. Quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero colocar, Senhor Deus, a vida de cada, Senhor Deus, irmão, de cada irmã nessa hora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei sobre qual perspectiva tem sido contada, Senhor Deus, a história do teu filho, da tua filha. Talvez uma perspectiva, Senhor Deus, de morte, de falência, de tristeza, de pranto. Mas nessa hora, Senhor Deus, que no mundo espiritual tudo mude, e a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa seja marcada por uma história de restituição. Faça de novo, faça novo, Deus. Deus, eu não sei qual morte, Senhor Deus, esse homem, essa mulher tem carregado. Eu não sei o que morreu na vida dela, eu não sei o que morreu na vida dele, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que é maior do que a morte. Eu sirvo a um Deus que é maior do que todas as adversidades. Eu sirvo a um Deus que fecha a cova. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, restitua tudo que foi perdido por esse homem e por essa mulher, por esse filho, por essa filha, Pai. Faz de novo, Senhor, que possamos ter a certeza que no caminho onde nós estamos, Cristo está chegando. Que possamos ter a certeza que Jesus irá chegar. Basta nós esperarmos, porque Ele está vindo. Ele está vindo, e quando Jesus vem, Ele peleja nossas guerras e a vitória é certa, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa hora, como tu tocaste, Senhor Deus, naquele caixão, e aquele menino imediatamente se levantou.
Que seu filho e sua filha nessa hora venha tocar, Senhor Deus, na sua saúde física e venha gerar vida. Venha tocar no seu casamento e venha gerar vida. Venha tocar na sua área financeira e venha gerar vida, porque nós não servimos a um Deus de morte, não servimos a um Deus que morreu, mas servimos a um Deus que no terceiro dia ressuscitou. Nem a morte pode deter o nosso Deus, nem a morte pode parar o nosso Jesus, porque Ele ressuscitou. E é crendo nisso, Deus, é tendo a certeza nisso, Deus, que podemos, ó Pai, confiar que tudo vai dar certo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Que em nome de Jesus essa palavra de vida venha alcançar a sua família, em nome de Jesus. Maravilha, palavra abençoada do Senhor aos nossos corações. Que Deus continue abençoando e usando a vida da Thaís, mulher de Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor.